Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui pra falar de um assunto que eu não gosto nem de estar vindo aqui falar muito, apesar de ser um assunto muito recorrente e que aconteceu recentemente também, e também pela repercussão que teve nacionalmente e até globalmente. Eu não precisava nem estar vindo falar aqui porque vocês estão vendo aí em todos os programas televisivos falando sobre o assunto e todo mundo se posicionando da mesma maneira. Alguns com um posicionamento mais radical, outros mais brando, mas todos concordando que a expulsão do Dedé foi completamente injusta. E alguns dizendo até que foi premeditado, alguns dizendo que foi até a mando de alguém superior lá na Conmebol. Eu quero discutir um pouquinho isso aqui e até juntar um pouquinho os cacos, para que a gente possa também pensar um pouquinho sobre isso, filosofar um pouquinho sobre isso aí, sobre o que acontece na Conmebol. Além disso, eu vou falar um pouquinho também da expulsão do Cristiano Ronaldo, que todo mundo está dizendo aí que foi completamente injusta também, e tem imagens que mostram isso. Bem, começando aí com o caso do Dedé, que evidencia aí todas as deficiências que a Conmebol tem, e talvez até na boca de algumas pessoas, a parcialidade que existe dentro da Conmebol perante aos clubes brasileiros. O que aconteceu no caso ali foi um lance completamente acidental. A bola foi cruzada na área pelo jogador do Cruzeiro e aí o Dedé subiu para cabecear, fazendo até o gesto de cabeceio. O goleiro subiu também para definir a jogada do mesmo jeito que o Dedé queria fazer, né? O Dedé queria definir a jogada para fazer o gol e o goleiro definia a jogada para tirar a bola da área. O que aconteceu foi que o Dedé não alcançou a bola porque o goleiro subiu mais alto, com a mão, claro, e conseguiu tirar a bola antes do Dedé. E acabou que o Dedé acertou o rosto do goleiro com a cabeçada. O erro principal nesse caso aí foi que o juiz foi lá no VAR, olhou a jogada e interpretou como um lance de agressão, um lance intencional, como se o Dedé quisesse ir lá e quebrar os dentes do goleiro. Não foi como vocês podem ver nas imagens que eu mostrei, né? Foi um lance pesado, foi um lance duro, mas acontece. Tem jogadores que quebram a perna sozinho, tem jogador que vai para uma dividida, torce o joelho, rompe ligamento e não é nada. Esse lance daí é um lance que todo jogador está sujeito, todo jogador que só para uma dividida dentro da área está sujeito. Até o que estão falando aqui também é que o lance, se o árbitro tivesse expulsado o Dedé sem olhar o vídeo, não seria tão grotesco assim o erro, porque ele viu a consequência do lance lá, a quantidade de sangue que estava saindo da boca do goleiro foi algo impressionante, eu fiquei assustado. Teve a câmera que mostrou na hora do jogo, mostrou o lance assim de trás, né? Quando o goleiro abriu a boca, deu pra ver os dentes debaixo dele, estavam alguns tronchos, inclusive tinha uns 3 ou 4 pra trás, assim, pra dentro da boca dele. Eu fiquei assustado com o lance e até lá, já nos acréscimos, ou seja, quase 25 minutos depois da cabeçada, o goleiro estava ajeitando a barreira no lance de falta e cada vez que ele gritava, que mostrava os dentes assim de baixo, dava para ver tudo ensanguentado ainda, depois de quase meia hora, ainda estava saindo muito sangue. Inclusive ele sofreu algumas fraturas, vai passar no mínimo 2 meses fora de ação, mas mesmo assim, como eu falei, todo mundo está sujeito a algum impacto dentro do jogo. Sofrer assim, muita gente até sofre fraturas pesadas, pesadíssimas, e passa muito mais tempo sem jogar por causa de alguns outros choques aí dentro de campo. É um esporte de contato e que lances fortes podem acontecer. Esse não foi faltoso. A parte técnica de tudo isso é o problema que o árbitro causou ao ir no videozinho lá. E no vídeo mostra também que o árbitro só vê um pequeno trecho de um lance que mostra por trás do gol. E é exatamente o lance que mostra a cabeçada do Dedé atingindo em cheio o goleiro. E não mostra o início da jogada, que é o Dedé vindo de lá de trás, de fora da área, olhando para a bola e subindo, olhando para a bola. Só mostra quando ele já está subindo e fazendo o gesto. Não mostra a jogada completa. Como é que a gente pode ter qualquer tipo de interpretação vendo o lance desse jeito? Então parte também, não só do árbitro que está dentro de campo, mas também dos caras lá que tomam conta do vídeo, lá que mandam a imagem para o árbitro de campo analisar. É claro que a decisão é final do árbitro, e com essa imagem também era possível perceber, que o lance não foi intencional, que o Dedé não teve a intenção de quebrar o goleiro. O Dedé também se mostrou bem preocupado ali, na hora que o goleiro caiu no chão, ele logo chamou alguém do corpo médico, chamou o juiz para parar o jogo. Nem isso o cara percebe, é algo não só discutível, criticável, como também a gente pode suspeitar de algo maior, não só um erro do árbitro, né? Ou uma má intenção do próprio árbitro. Vamos conectar os pontos aqui. Recentemente houve a eleição para a sede da Copa do Mundo de 2026, em que todas as federações da América do Sul concordaram em votar com a sede que vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México, se não me engano. Mas Estados Unidos
de certeza. E o Coronel Nunes, que é o atual presidente da CBF em exercício, né? Ele votou no Marrocos, contrariando toda a decisão das outras confederações daqui da América do Sul. E o que causou um sentimento de traição. Desde então, o Coronel Nunes não vem participando mais das reuniões da Conmebol. E isso pode ter servido também como uma retaliação à própria CBF, para mostrar que se a gente for de encontro a eles, eles vão prejudicar a gente de propósito. Enfim, o cúmulo de uma safadeza gigantesca. Aliado a isso também o fato de que todos os clubes brasileiros sempre foram muito prejudicados, né? Surgem várias teorias da conspiração por causa de um erro tão grotesco e absurdo como esse. Aí também a gente pode pensar em um caso agora, como o Brasil inteiro tá unido em plena época de eleição, que a gente tá todo mundo rachado, um brigando com o outro, né? Tá todo mundo muito unido assim contra esse lance, contra a Conmebol. Todo mundo tá achando um absurdo, inclusive atleticanos criticando a expulsão do Cruzeirense. E o Cruzeiro, nesse caso, está tentando fazer com que a Conmebol assuma o erro do árbitro e tente consertar o erro, pelo menos para a partida de volta, para que o Dedé entre em campo no jogo, tirar a suspensão ali, já que foi algo completamente sem noção. Aí vai ter também muita gente que vai começar a pensar daquela maneira: olha, a Conmebol está começando a acertar, está começando a corrigir os seus erros. Olha, as coisas estão começando a mudar na América do Sul, o futebol será melhor, o futebol vai evoluir. Quando na verdade todo mundo sabe que se acontecer isso vai ser exatamente uma decisão completamente política, já que houve essa união, essa revolta de times brasileiros contra essa decisão, inclusive mídias argentinas criticando esse árbitro, árbitros argentinos criticando esse árbitro, todo mundo está contra esses juízes. Revogar a suspensão do Dedé pode significar somente um cala-boca. Como aquele caso que existe protesto no país inteiro, aí joga uma migalhazinha pro povo ali para acabar com os protestos e fingir que tá tudo bem. E daqui a pouco, na próxima fase ou até no jogo de volta, algum brasileiro vai ser roubado do mesmo jeito e vai ficar por isso mesmo. Então tem que existir uma reforma geral no futebol sul-americano. E, sinceramente, aqui no Brasil a gente não tem organização nem força para fazer isso. A CBF é cúmplice da Conmebol. A FIFA também age em favor da Conmebol, todo mundo sabe. Existe uma máfia muito grande, como foi citado também em alguns programas aqui. É tudo uma grande máfia dentro dessas confederações aí de futebol. Não creio que isso vai melhorar, mas eu torço sim para que melhore e para que a gente melhore também o futebol sul-americano. Porque isso não é a Libertadores. Não é pelo menos o que deveria ser. A Libertadores normal, que a gente está acostumado, é com esse tipo de palhaçada. Só que isso não é o normal, isso é o comum, é o que sempre acontece. Então a interpretação de normal nesse caso aí é como se, isso aí é do futebol, é normal. Um errozinho é besteira. Mas não é besteira, pô. Isso daí é safadeza. Então isso é comum, isso acontece sempre na Conmebol, isso acontece em todas as competições da Conmebol, já são competições manchadas e agora em um caso absurdo, né? Mais absurdo do que a gente sempre tratou aí, porque o juiz simplesmente viu a imagem e deu um cartão vermelho. É não saber interpretar a regra, não saber interpretar uma imagem que está lá na frente dele passando. Ridículo, ridículo. Enfim, mais informações sobre o caso vocês vão ver aí em todos os canais de esporte, estão falando muito sobre isso em todos eles. E agora vamos pular para expulsão também do Cristiano Ronaldo, né? Ele que, eu vi até um meme em que o cara tá lá caído no chão e o Cristiano Ronaldo com a mão aqui assim na cabeça dele e a legenda dizia assim: ei cara, você tem muita caspa, já conhece o Clearman? Outros memes dizendo que ele foi expulso porque ele é lindo. Então assim, foi um dia bem polêmico com esse negócio de cartão vermelho, né? No lance, a bola tá sendo jogada ali pelo lado esquerdo do ataque da Juventus. E aí o jogador dá um tranco ali no Cristiano Ronaldo, cai ele junto ali, o Cristiano Ronaldo vai pra cima dele, alisa o cabelo dele ali, faz um cafuné, aí o cara se levanta, vai brigar com ele, aí o juiz aí expulsa o Cristiano Ronaldo. Pegado, ele sai agoniado, sai chorando inclusive na entrada do túnel, e também foi um lance passivo de muita discussão. O erro menor ainda do que o erro contra o Dedé, apesar de ter sido um lance mais absurdo, né? Se a gente for olhar assim a gravidade do lance. O cara do Boca Juniors quebrou a mandíbula praticamente. O Cristiano Ronaldo alisou a cabeça do cara e foi expulso também. Só que naquele lance ali, não sei o que pode ter acontecido. O árbitro viu de algum lance e pensou que ele tivesse puxado o cabelo. E ele viu uma vez só. Lembrando, a UEFA Champions League não tem o árbitro de vídeo. Então assim, foram dois erros gravíssimos, duas expulsões completamente injustas, mas que, na minha opinião, a do Dedé continua sendo mais grave. Bom, galera, eu queria falar um pouquinho sobre isso porque eu não poderia ter deixado passar em branco aí. São lances polêmicos e lances que a gente precisa todo mundo se pronunciar. Principalmente esse do Dedé aí, que é algo bem mais flagrante. Então deixa o seu comentário, fala um pouquinho aí se você concorda ou não com as expulsões. Se inscreve no canal, fala um pouquinho aqui com a gente, interage aí, segue a gente nas redes sociais, beleza? Um abraço, galera, obrigado a todos vocês. Falou!